Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais uma série de vídeos aqui no nosso canal. Olha o tema deste, homilética, a arte de pregar. Se inscreve em nosso canal. A parte 1 desses vídeos vai trabalhar a natureza da homilética. O termo homilética é derivado do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo, homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, que quer dizer conversar. O termo grego homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga, com o nome retórica. O cristianismo passou a usar essa arte como meio da pregação, que no século XVII passou a ser chamada de homilética. Vejamos algumas definições que envolvem essa matéria. Discurso é o conjunto de frases ordenadas e faladas em público. Homilética, propriamente dita, é a ciência ou a arte de elaborar ou expor o sermão. Oratória é a arte de falar ao público. Pregação, ato de pregar. Sermão, ato de anunciar uma notícia. Também tem retórica, que é o conjunto de regras relativas à eloquência, a arte de falar bem. Sermão, que é o conjunto ou discurso cristão falado em público. Bom, a finalidade e importância do estudo da homilética abrange tudo que tem a ver com a pregação e a apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Sendo a homilética a arte de pregar, deve então ser considerada a mais nobre das tarefas existentes na igreja. Foi o próprio Senhor Jesus que em Lucas, capítulo 16, verso 16, disse: "Ide e pregai o evangelho". Quando a técnica da homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto bíblico e exposto. A observação da homilética traz orientação textual ao orador. Trata-se de arte de pregar, pois requer muito do obreiro, muito mais do que apenas técnicas exegéticas, homiléticas, hermenêuticas e até teológicas, mas pede aptidão. Essa aptidão inclui o perfil para ser um pregador por excelência, sem contar o exercício da pregação, que lapida o pregador rumo à perfeição. Não queira ser um pregador ou pregadora apenas pela admiração ao ofício. Não. Mas pelo fogo indomável do Espírito que arde no coração. Assim, não serão as circunstâncias que te manterão um pregador, pregadora da palavra, mas sua legítima vocação. Um exemplo disso podemos ver em Jeremias capítulo 20. A palavra do Senhor é como fogo encerrado em nossos ossos, jamais daremos conta de conter. Ainda tem a exortação de John Wesley: coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. Eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância no falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer. É a soma das qualidades do pregador na homilia. Não se trata de gritaria, pularia, pancadaria no púlpito, o que em grande parte geraria no seu público certo desconforto. Não é nada disso. A elocução é o meio mais comum para a comunicação. Portanto, deve observar, sobretudo, a voz e o vocabulário. Olha que coisa interessante.
A voz é o principal aspecto de um discurso, pois deve ser audível para que todos possam ouvir claramente a sua exposição, bem como entendível para que todos possam compreender o que o pregador está propondo. Pronunciar claramente as palavras é fundamental. Deve ter muito cuidado com a leitura incorreta, sempre observando as normas gramaticais de pontuação e também os acentos. O vocabulário é a quantidade de palavras que conhecemos. Isso mesmo. Que seja fácil de falar e entender, comum a todos na congregação, de fácil compreensão. Saber o significado dos conceitos trabalhados é fundamental. Portanto, deve-se evitar ao máximo quaisquer tipos de pronúncias fora da formalidade. Mas é importante não exagerar no formalismo, o que também é negativo, pois nenhum público digere um pregador engessado. Deve-se evitar as gírias, linguagem correta e até ilustrações impróprias que chegam a ferir o decoro. Algumas regras da eloquência são: procurar ler o máximo que puder sobre o assunto a ser exposto. Preferencialmente, no caso de nós pregadores, várias traduções e linguagens, bem como comentários já publicados sobre o assunto. Conhecimento do público ouvinte, isso mesmo. Antes de pregar, tente conhecer qual público que irá te ouvir, para a gente não cair no exagero. Imagina, que desconforto. Procurar também saber o tipo de reunião que nós vamos pregar, a temática do culto, palestra e o nível dos ouvintes, sua formação, contexto social, tradição cultural. Seriedade também é uma regra, pois o orador não é um animador de plateia. É claro que isso não impede dele ser ou dela ser simpático, né? Ser simpático com o público, isso gera aproximação. Ser objetivo, isso mesmo. Claro, para não causar aos ouvintes desinteresse. Fundamental é a dosagem correta da ministração. Em breve, para não ter a temática esvaziada e nem demasiado a ponto de causar enfado. Imagine. Utilizar uma linguagem bíblica também é fundamental. O contexto da pregação requer submissão à Escritura. Portanto, atente para a forma e a formalidade usual na Bíblia, para não incorrer em excessos de modernismos, chegando inclusive a desnivelar a sobriedade da pregação. Evite também usar o pronome eu, você, e sim o pronome nós. Isso mesmo. Isso vai permitir você se incluir na pregação como alvo do que Deus está tratando com a igreja. Ele trata com você e trata comigo. Logo, não é o você ou eu, é o nós. É muito importante que o orador ou pregador saiba como se comportar em púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar como atrapalhar a sua posição ou exposição. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição nobre ou de nobre atitude, sem parecer uma pessoa engessada, transmite leveza. Olhar para os ouvintes. Aqui é falta de educação falar com as pessoas sem olhar nos olhos. Mas jamais fite o olhar em alguém. Não mire em alguém específico. Não. Deixe o seu olhar passear dentre os presentes. Não demonstrar rigidez,
nervosismo. É melhor até rejeitar uma oportunidade de pregar do que se expor naquilo que não é capacitado, ainda para fazer com liberdade e alegria. Isso mesmo. Evite exageros, exageros nos gestos, mas inclusive não cometer acidente, né, para derrubar ou quebrar. Imagine você esbarrar em alguma coisa e até mesmo acertar alguém. Não demonstra indisposição, não faça isso jamais. Uma vez que nós aceitamos o ofício da pregação, devemos fazer com diligência e alegria, jamais com reclamação e até mesmo com dramas pessoais. Evita as leituras prolongadas. Isso. Observar a temática dentro do contexto exposto será fundamental para expormos todo o contexto, assim não nos tornamos repetitivos. Sempre preocupado com a sobriedade da indumentária. Que isso? As cores que estou vestindo, a minha gravata, meias, sapatos. Cabelos penteados melhora muito a aparência. O assentar também é muito importante. No caso dos homens, por exemplo, jamais cruze as pernas de frente para um público. Soa feminino e não condiz com o porte masculino. É de bom tom. Lembre-se que existem muitos ouvintes atentos à espera de receber um alimento divino através de nós. É fundamental que atentemos para todos esses pequenos detalhes no exercício da pregação, pois é labor por excelência e jamais devemos fazê-lo sem humildade e zelo para com Deus, a palavra e a igreja. Certo dia, um seminarista perguntou a um grande teólogo numa palestra: o que é milagre? E para a surpresa de todos, cabisbaixo, o teólogo respondeu: milagre é a igreja sobreviver às péssimas pregações de domingo e continuar igreja. Olha para você ver a seriedade disso tudo. Vamos falar de pregação? Bom, o sermão é caracterizado como um bom sermão não pela sua extensão, nem pelas virtudes do pregador, sejam intelectuais ou morais, mas pela qualidade do próprio sermão, que deve ter unção, fidelidade textual, unidade e finalidade. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. Devemos lembrar que, ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo meramente conhecimento humano. Não. Mas a palavra de Deus. E esta é a única que tem poder para penetrar até a divisão da alma e do espírito, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12. Portanto, é fundamental a unção na vida do pregador. Fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois se esquecem dele. Chegam a passear pela Bíblia inteira, mas não expõem o tema proposto. O que faz todo o público pensar: aonde é que ele quer chegar com isso? Alguns, abarcados por certa vaidade, preocupa-se em expor o quanto conhece de Bíblia, do que de fato alimentar as pessoas com a temática do contexto. Um exercício totalmente desnecessário. É isso mesmo. Todo sermão, minha irmã, meu irmão, tem um objetivo a ser alcançado, um alvo a ser acertado, uma meta.
Isso mesmo. O seu conteúdo deve convergir as pessoas para este objetivo. Há sermões que são uma colcha de retalhos, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias, ensinos. Não produz nada de objetivo e chega até a provocar polêmicas na igreja. Tudo tem um começo e um final. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está alimentando-se espiritualmente. Um alimento desorganizado pode até não ser digerido. A exemplo, imagine todo o almoço feito em uma única panela, ou uma refeição e a sobremesa servidas no mesmo prato. Imagina! A pregação é como uma viagem. Deve ser curtida desde o sair de casa até o destino. Um sermão bem terminado será muito produtivo ao ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. Você pode não acreditar, mas quase toda pesquisa serve como base para o sermão. Todavia, quanto mais instrução tem uma pessoa, tanto mais condições terá para preparar e apresentar sermões. A consciência de que está sendo feito requer do pregador ardente zelo para desempenhar tal tarefa. Toda pessoa que deseja ocupar-se da obra do Senhor, e especialmente falar diante do público, deve formar paulatinamente sua biblioteca pessoal. Isso mesmo. É claro, segundo as suas capacidades mentais e inclusive financeiras. Os 4 primeiros tipos de livros a serem adquiridos e que devem servir como base na sua biblioteca pessoal são, aqui eu vou dar o exemplo, Bíblia de estudo, isso é fundamental, por causa dos comentários, as notas de rodapé. De fato, diferentes Bíblias provocará diferentes perspectivas num resultado maravilhoso. Dicionário bíblico, para a gente entender contextos e conceitos. Concordância bíblica, que facilitará você a navegar entre as diversas temáticas dentro de um conceito. E um comentário bíblico, pelo menos. E, é claro, outros de acordo com as suas necessidades. Você gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever. O próximo vídeo é como preparar um sermão. E eu te espero lá. Deus abençoe sua vida. Obrigado.